Paz a todos vocês, meus amados, que Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós ricamente para nos alegrar diante de tantas coisas que ocorrem nesse mundo onde o caos está cada vez maior. Amém? Eu gostaria hoje de dar uma palavra a vocês, uma palavra que ontem, segunda-feira, hoje é terça, né? Terça, 11 de setembro. Segunda-feira foi dia de grupo e eu explanei um assunto, preguei a palavra do Senhor para esse grupo. E gostaria de compartilhar hoje com vocês também essa palavra. E como eu também antes, nos vídeos anteriores, eu falei a importância de louvor na nossa vida. Louvor ao Senhor. Eu sei que eu não tenho voz de cantor gospel. Eu sei que eu não sou mestre de cântico. Mas vamos louvar ao Senhor. Vocês conhecem a harpa 25, que diz: Jesus, tu és bom? Fala assim: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. Procure conhecer esse louvor. Jesus, tu és bom. A harpa número 25. Como eu estava dizendo, ontem eu fiz essa pregação para um grupo. E uma pregação muito edificante. Que a gente fala exatamente sobre a igreja. O que somos? Qual a nossa missão? Muitas vezes as pessoas ficam perdidas. E vou ler o texto que está lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Muitos cristãos se perguntam sobre qual é a nossa missão que devemos desempenhar neste mundo, o que Deus quer de nós, de cada um de nós, qual é o nosso chamado primordial. Tais perguntas, meus amados, são respondidas quando entendemos primeiramente a nossa identidade. Precisamos saber quem somos para saber o que vamos fazer, qual a nossa missão. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, descubra primeiro quem você é. Para isso, não precisamos de novas revelações. Para que a gente precise responder tais perguntas.
Infelizmente, muitas pessoas correm de um lado para outro, atrás de esses intitulados profetas do Senhor, buscando respostas das suas vidas. Ficam pulando de galho em galho, ficam atrás de profecias, profetadas, e aí vai, procurando no lugar errado, pois essas respostas você encontra na própria palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia, que é suficientemente capaz para nos guiar. Amém? Então, o apóstolo Pedro, em apenas esse versículo, o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, a primeira carta, ele diz tudo que a gente precisa saber. Ele responde quem nós somos e também qual é a nossa missão no mundo. Ele diz primeiramente que nós somos geração eleita. Pedro mostra que pertencemos a um povo, um povo eleito pelo próprio Deus Altíssimo. Por seu amor e sua graça, somos escolhidos entre todas as pessoas da terra para sermos a sua igreja. Qualquer crise de identidade pode ser resolvida com as palavras do próprio Jesus, que estão lá em João 15,16, que ele diz assim: não foste vós que me escolhesse a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. O próprio Jesus escolhe cada um de nós. Quando eu falo igreja, eu não estou falando placa. Eu não estou falando de tal igreja, tal igreja. Eu estou falando da igreja invisível do Senhor Jesus, que está em toda a terra. Amém? A igreja que fazemos parte. A igreja que cada um de nós fazemos parte. Então, o próprio Deus nos escolheu. Nós somos a geração eleita. 2. Somos sacerdócio real. O sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus lá no Antigo Testamento. Amém? E para mediar o quê? O pecado do povo, ele entrava para levar as petições das pessoas, para perdoar. Ele é o único que tinha condições de entrar no Santo dos Santos. Pedro utiliza aqui o conceito de sacerdote real, presente lá no livro de Êxodos. Ele busca isso lá em Êxodos, na época de Moisés, ao qual, através do próprio Moisés, Deus disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá em Êxodos 19:6. Israel fracassou na sua missão, apostatando a fé, caindo em várias vezes em pecado, se distanciando de Deus, e também por ter o quê? Rejeitado o Messias. Mas tudo isso Deus já sabia que ia acontecer. Por isso a vinda do Messias estava pronta. Então, com Moisés foi a primeira aliança que foi falha. Falha no sentido porque ele deu a lei para ser cumprida pelo homem, só que o homem não tem condições de cumprir toda a lei. Porque se falhar em um mandamento, o homem é condenado. E a condenação é a morte eterna. Por isso precisamos da graça, do poder, do poder da redenção que está em Jesus, no sangue de Jesus. Amém? Então, o povo de Israel falhou. E a segunda aliança é com o nosso Senhor Jesus Cristo. E falamos ainda: mas todos os que crerem em Jesus como Filho de Deus, o Salvador, enviado ao mundo, recebe o privilégio de serem sacerdotes reais. No judaísmo, um rei não era sacerdote e um sacerdote não era rei, mas o Messias é sacerdote e rei. Jesus é sacerdote e rei. Seu sacerdócio é superior, ele é eterno
sumo sacerdote. Fala lá em Zacarias, no Antigo Testamento. E Zacarias profetizou isso, dizendo assim: será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Zacarias 6,13. Servimos a esse rei e somos o próprio sacerdócio dele. Somos a continuação, no sentido que temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2,5 e também fala lá em Hebreus 10, do 19 ao 25. O véu foi rasgado quando foi consumado na morte da cruz de Jesus. Houve um grande terremoto, ele entregou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e a palavra fala que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. O véu que separava o santo do santíssimo. O santíssimo era o lugar onde o sacerdote, uma vez por ano, entrava para levar os pecados do povo para ser arrependido, aspergindo o sangue do cordeiro em cima do propiciatório da Arca da Aliança. E quando era aceito o sacrifício, ele saía do Santo do Santo, porque era aceito. Quando não era aceito, o sacerdote era fulminado. Amém? Ele morria. Então a gente não precisa mais disso. A misericórdia e a graça do Senhor, através da misericórdia dele, ele não fulmina nenhum de nós, e pela graça ele perdoa os nossos pecados. Só basta nós crermos em Jesus Cristo, com a boca professar e com o coração. Amém? Ser verdadeira essa condição, e arrependermos dos nossos pecados e termos mudança de vida, sermos nova criatura. Que isso é a evidência que somos salvos. Cremos e tivemos arrependimento e mudança. E o Espírito Santo nos transforma dia após dia, santificamos, transformando o nosso coração. E cada dia somos mais perto do Senhor. E tudo isso vai fazer com que a gente realize obras de justiça. A gente passe a amar ao próximo como a nós mesmos. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, e semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Do mesmo jeito que a gente gostaria que as pessoas fizessem as coisas por nós, nós fazemos pelos outros. Amém? Mas independente das pessoas fazerem por nós, a gente tem o amor no coração de ajudar, de levar, não só proclamar o Evangelho, como também de servir ao próximo. Então é isso, somos sacerdotes de um rei e sacerdote, o sumo sacerdote, segundo o Deus Altíssimo, que não vem da linhagem de Levi, porque Jesus é da linhagem de Judá, mas ele também lá em Hebreus fala que ele, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ali foi uma teofania, uma aparição de Jesus Cristo antes mesmo dele nascer. Quando Abraão oferece o dízimo ao sacerdote do Altíssimo, que também era rei. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Por isso a gente sabe que ali foi uma aparição de Jesus, uma teofania que aconteceu no Antigo Testamento. Amém? E também Pedro fala que nós somos nação santa. Isso significa que somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação, servir a Deus. Aqui Pedro toma emprestada a linguagem também de Êxodo 19:6 e também Deuteronômio 7:6. Somos escolhidos por Deus
para a salvação e santificação. Acabei de falar. A gente é separado por Deus, escolhido, mas nós temos que nos santificar, nos transformar, mudar de vida. E também somos o quê? Santificado todo dia e também servimos ao próximo. Então, somos separados para a salvação e temos que ter essa mudança. Todo dia nos santificamos de glória em glória. Amém? E também somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusividade. Deus não te divide com ninguém. Não existe outro Deus. Não existe Deus maior do que o nosso Deus. Deus é um Deus único. A gente não pode se prostrar perante a nada que não seja o próprio Deus. A gente não pode idolatrar, que é o pecado da idolatria, se a gente começar a se prostrar perante outras coisas, ao dinheiro, à esposa, ao marido, ao filho, a santos que dizem que intercede por nós. Ninguém, homem nenhum que morreu pode interceder por nós, porque eles estão lá no céu e não ouve o nosso clamor. Nenhum pode ouvir. Só quem pode ouvir, o único intercessor, é o próprio Jesus. O único. Espírito Santo, Jesus Cristo. Amém? Então, a gente é de propriedade exclusiva de Deus. Não estamos desgarrados. Não pertencemos a qualquer um. Nós temos um dono, aleluia. Nós somos propriedade do próprio Deus Altíssimo. Somos um bem precioso para Ele. Você é uma joia rara que Deus separou, um tesouro que Deus achou e Ele não vai lhe deixar. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu coração. O teu coração que foi quebrantado. O teu coração não é de pedra. O teu coração foi moldado e está sendo cada dia forjado na fornalha do Espírito. Aleluia! Então, somos povo exclusivo dele. Somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, o Deus que se fez carne. O texto coloca ênfase no fato de que somos exclusivo dele. Isso significa que ele não nos divide com ninguém. Somos só dele. O versículo 9 há uma expressão grega que transmite uma ideia de preservação. Preservação, amém? Seria algo como: eu preservo para mim. Eu cuido, eu preservo, eu tomo conta, eu cuido. Deus cuida da gente, nos preserva, porque somos dele. Somos uma joia. No sentido de uma ação contínua, tomar posse daquilo que é seu. Ele toma posse e continua tomando posse todo dia. Esse verbo existe no hebraico, no grego, de continuidade. Aleluia! Não somos valiosos porque somos capazes. Somos valiosos porque pertencemos a Ele. Amém? Nós não somos santos porque só somos separados, amém, no sentido de ser separado, mas porque o Espírito Santo habita em nós, o Santo habita em nós, amém? Nós não somos, mas é porque pertencemos a Ele, somos valiosos porque somos dele, glória, aleluia. Então isso aqui é nossa identidade, essas 4 partes. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, povo exclusivo de Deus. 4. Agora, qual é a nossa missão? O que é a nossa missão? Pedro respondeu à pergunta sobre quem nós somos. Ele também fala sobre a missão que temos. Nossa missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra grega aretas traduz como grandeza ou virtude. Era um termo muito utilizado na época e refere-se aos atributos ou qualidades. Isso significa
que temos que proclamar os feitos, o poder, a glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor e a santidade de Deus, através de nossa conduta. Aí está a chave da nossa conduta. E palavras. Devemos testemunhar que somos filhos de Deus, somos da luz e não mais das trevas, pois Ele nos chamou para essa posição privilegiada. A palavra aqui está dizendo que a gente deve cumprir a palavra de anunciar o Evangelho. O Evangelho quer dizer a boa nova. Quem é Jesus? O que Ele veio fazer aqui? A gente tem que mostrar Jesus Cristo para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Só ao mesmo tempo, a gente também prega, a gente também é transformado. E a gente, todas essas qualidades aqui, a gente tem que mostrar com a nossa própria vida. Como Tiago diz lá, a fé sem obras é morta. Tiago 2, se não me engano, no verso 16, a partir do 16, ele diz que a fé sem obra é morta. Não que as obras vão fazer com que a gente se salve, vão nos justificar, mas é uma evidência da salvação. É uma evidência que a fé é operante, que a fé é viva. Então, nós temos que servir. Somos, a partir disso aí, servos, escravos, doulos é a palavra usada no grego. Diz para servo. Somos os escravos e temos um novo Senhor, o Senhor do amor, da misericórdia, da graça, da sabedoria, da luz, do amor, da santidade. Pertencemos a esse Senhor. Amém? E nós damos testemunho disso através da nossa vida, da mudança da nossa vida. E temos a missão de pregar isso, não só com a palavra, com a boca, com o Evangelho, lendo o Evangelho, a Bíblia. A gente prega com a nossa própria vida, com o nosso modo de ser, nosso modo operante de ser. Nós passamos a ser luz e sal na terra. Onde coloca a luz, as trevas são dissipadas e a gente consegue enxergar a luz. Você é luz no mundo, você mudou, você passou das trevas para a luz, como disse lá. Você agora emana amor, santidade, transformação, bondade. E aí vem os dons do Espírito, que é para nosso serviço, para a gente trabalhar para Deus. E também vem o que? As virtudes, que são o fruto do Espírito, que são só. E o principal fruto é o amor. Aí vem a paciência, que é também chamada de longanimidade. Vem o domínio próprio, vem a paz, vem aí assim por diante. A gente passa a ter essa mudança. Não podemos nos calar, precisamos anunciar e deixar transparecer o que Cristo fez por nós. Somos testemunhos vivos. Se você está perdido quanto à sua missão, meu amado, saiba que essa é a sua missão. Você tem a responsabilidade de ser o quê? Embaixador, como Paulo fala. Embaixador do Senhor Jesus, embaixador de Cristo, embaixador do Evangelho. Aquele que representa Jesus Cristo. Jesus Cristo não é à toa que escolheu 12. Porque ele sabia que ia subir para o céu, ia morrer, ao terceiro dia ia ressuscitar, depois ele ia para o céu. E ele preparou 12 discípulos. Desses 12 que foram chamados de apóstolos. E desses 12 apóstolos já existiam 70 seguindo Cristo, discípulos. Desses discípulos surgiram mais discípulos. E no Pentecostes a gente sabe, quando Pedro começa a falar, depois de receber o Espírito Santo, 3.000 se converteram só naquele dia. 3.000 pessoas receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. 3.000 pessoas tiveram suas vidas modificadas. E começou a espalhar a igreja do Senhor a partir daquele Pentecostes. Amém? Será que a sua conduta, meu irmão, está de acordo com a missão que Jesus Cristo nos deu?
Será que Cristo está sendo revelado através da sua vida? Como disse, a nossa pregação é a nossa vida, é a principal pregação. Não é ficar só de blá, 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 conversar. A palavra, ao ouvir a palavra, certamente vai fazer com que a nossa fé aumente, tenhamos mais fé. Mas o que é o maior testemunho é a nossa própria vida. A mudança na nossa vida é quando passamos a ser luz no mundo, como Cristo é luz no mundo. Amém? Então, será que as suas palavras estão apontando para a obra redentora de Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo, ele morre para nos remir, nos comprar com seu sangue. Ele é o preço do pecado e a morte. E ele como um sacrifício perfeito, porque ele não tinha pecado. E a gente também, a partir do que a gente conhece, a gente sabe que o Espírito Santo testifica quem somos, o nosso pecado, e nós nos arrependemos. A gente passa a ter essa missão e também a gente se mortifica, como se a gente fosse crucificado, como a gente fosse mortificado. Mas o que está morrendo na gente é o pecado, é a carne. É a carne que luta contra o Espírito. Essa luta vai ser até o dia que Jesus Cristo voltar e nos arrebatar para o céu. Por isso a gente tem que orar e vigiar, como ele diz, todo dia. A gente tem que orar e vigiar para a gente ver os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. A gente tem que controlar, mas só com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue mudar isso. E como também a gente consegue perdoar. É muito difícil a gente perdoar, mas a gente tem que também perdoar como Cristo nos perdoou. E essa liberar perdão é uma coisa tão difícil que a gente só consegue com a ajuda do próprio Espírito de Deus, com o Espírito Santo que habita em nós. Ele modifica no nosso coração. Você sabe que o perdão não dado é uma mágoa dentro da gente, é uma doença, um peso que acaba com a própria pessoa que não perdoa. Mas isso já é um outro assunto, amém? Mas isso está dentro da transformação, está dentro da transformação, da santificação. E cada vez mais a gente fica próximo de Cristo. É aquele espaço vazio que o Espírito Santo ocupa, cada vez mais é preenchido. E não dá lugar mais ao pecado, não dá mais lugar às coisas do mal. E só o bem, o amor, as boas obras, que nós somos criados para as boas obras. Amém? As obras de justiça. E essas obras mostram que a gente realmente é de Jesus. Não é que nos salva, o que salva é o sangue, mas as obras é uma evidência que a gente está andando no caminho certo, que a gente está crescendo, que a gente está caminhando para o céu. Amém? Então é isso. Nós temos essa missão que devemos levar todo dia conosco, essa transformação, sabendo que a gente é um povo escolhido, é uma nação santa, a igreja que Jesus Cristo vem buscar. Mais uma vez eu falo que eu não estou falando de placa de igreja episcopal, igreja católica, igreja... eu não estou falando de igreja batista, presbiteriana, eu estou falando assembleia, não. Estou falando da igreja de Cristo. Aqueles dos corações quebrantados, daqueles que realmente se dobraram a Jesus. E Jesus Cristo não conhece por nome de igreja, conhece pelo coração de cada um. Amém? Então pense nisso. Você está fazendo jus à missão que Cristo te deu? A igreja hoje em dia está cada vez mais atraída pelas coisas do mundo. E a igreja está fugindo da missão. Mas está na palavra. Nos últimos tempos o amor esfriará. E muito apostatarão
da fé. É isso que vai acontecer. Então, Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. Cristo seja cada dia mais presente. Cristo, para aqueles que estão distantes, lembre lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à tua porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Cristo quer intimidade contigo. Cristo quer estar perto de ti, da tua família. Amém? Que Deus abençoe, como eu já disse. Que o Santo Deus te dê força. Que Ele te anime. Não importa o que tu esteja passando, meu irmão, Ele está bem pertinho na tua porta, porque Ele quer te ajudar. Só Ele é a solução de todos os problemas. Não tem problema que o Senhor Jesus não resolva. E esse terra e céu passarão, mas o que vai permanecer é a palavra de Deus na tua vida. Amém? Deus te abençoe.